Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha do nosso maravilhoso mundo de RH. Hoje a gente vai falar de treta, avaliação de desempenho. Vou ficar pequenininha aqui, como vocês já sabem. Queria saber de vocês, queria que vocês me contassem alguma experiência de vocês com relação à avaliação de desempenho, se vocês já tiveram que avaliar alguém, se vocês já foram avaliados, como foi esse processo. Comenta aqui, gente. Como eu falei para vocês, 80% do aprendizado de EAD é por meio da participação de vocês. Eu preciso muito mais ativamente que vocês estejam me falando, comentando durante a aula, tudo bem? Então faça os comentários que a tia Ju lê tudo e gosta demais da conta de saber sobre essas coisas, tá? Na aula de hoje a gente vai tratar sobre o conceito que é avaliação de desempenho, fazer uma introdução aí sobre o tema, falar dos grandes objetivos da avaliação, são vários objetivos da avaliação de desempenho, quando ela é bem feita para o RH, alguns fundamentos aí, ferramentas da avaliação de desempenho e, por fim, vamos para a nossa consideração final, beleza? Então, o que é a avaliação de desempenho? A avaliação ela vai ser esse processo de rever as atividades passadas ou presentes, né, para verificar a contribuição do indivíduo para o alcance dos objetivos organizacionais. Ela pode medir tanto uma atividade passada do sujeito como algo que seja presente, pode ser também uma coisa constante dentro da organização. A avaliação, né, desempenho, ela vai ter vários nomes, né, durante a carreira de vocês, elas vão passar por organizações, elas vão chamar de avaliação de mérito, avaliação de pessoal, relatório de progresso, avaliação de desempenho, ou de eficiência individual, enfim. O que importa mesmo para a gente entender é que a avaliação de desempenho, seja lá o nome que ela for dada, ela é a ferramenta. E a gestão de desempenho vai ser o processo cíclico dessa avaliação. Então, vai ser algo contínuo, onde eu estabeleço metas, verifico se essas metas foram aplicadas, dou feedback, faço um plano de ação e voltamos para esse ciclo novamente. Então, a gestão de desempenho ela vai ser um processo dinâmico. Ela acontece o tempo inteiro. E pode ser que, em alguns momentos, a empresa precise rever a ferramenta dela de avaliação de desempenho. O que eu comento em consultorias, em projetos que eu faço dentro das empresas, é que é interessante que essa ferramenta não fique sendo mudada o tempo inteiro. Por quê? Para que o processo de gestão do desempenho tenha credibilidade entre os empregados e para que a avaliação de desempenho realmente encontre uma eficácia, apenas um ciclo da avaliação não vai nos dizer sobre aquilo. Por quê? Porque as pessoas precisam se habituar com aquele processo de avaliação. Então, se cada ciclo, né, cada semestre, cada ano, eu escolher uma forma diferente de avaliar, como eu vou dar credibilidade para aquele processo? Como as pessoas vão identificar que aqueles indicadores que elas estão sendo cobradas no ano, que já não são cobradas no outro ano, eram indicadores importantes para a organização. Então, se, por exemplo, um indicador geral é sobre DNA da empresa, o quanto os meus valores compactuam com os valores da empresa. Como é que eu vou entender que ter o DNA da empresa é importante se um ano a empresa mede, no outro ano ela não mede, no outro ano ela volta a medir de novo? Como é que a gente vai fazer isso? Então, por isso é importante aí que tenha uma avaliação que seja consistente e que os empregados deem credibilidade para esse processo. Sejam empregados de linha, sejam gestores, que são as pessoas que normalmente vão avaliar. Tá certo? E aí, quais são os objetivos da avaliação de desempenho? A primeira coisa é mostrar para as pessoas de forma clara quais são os seus resultados, o que a empresa espera de resultado dessa pessoa. Assim fica muito mais fácil para ela atingir aquela expectativa, né? Porque vai ser de forma clara falado para ela o que a gente quer. A gente vai reduzir a ansiedade das pessoas, reduzir insatisfações dos empregados, porque eles meio que ficam perdidos. Quando a gente não tem uma avaliação de desempenho, as pessoas ficam meio assim: será que eu estou indo bem? Será que eu estou indo mal? Será que eles gostam? Será que alguém está vendo o meu trabalho? Então, isso também é muito importante. Dar feedback contínuo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Feedback. Feedback, então, ele é um processo, na verdade. Feedback não é do tipo, ai, Tia Ju, gostei da sua aula. Isso é um elogio, é um retorno positivo, enfim. O feedback, ele é uma ferramenta, uma conversa estruturada sobre algo, sobre o desempenho, sobre a postura, sobre o comportamento do empregado. Ele tem uma ferramenta, depois se vocês quiserem que eu dê uma aula só sobre feedback, eu posso dar para vocês, que feedback é vida, gente. Feedback a gente leva para vida, não só para o ambiente de trabalho. Mas os gestores gostam de dar feedback. Será que os gestores, eles gostam de parar um tempo da produção, que eles entendem que produção é só a entrega imediata da área dele, para chamar o empregado, para ter aquela conversa chata, às vezes para lembrar que ele esqueceu de alguma coisa, ou mesmo para elogiar? Será que os gestores querem isso? Quando a gente tem uma gestão de desempenho bem estruturada, o gestor tem um período do ano, um período do semestre, enfim, como a empresa fizer a gestão do desempenho dela, onde ele tem que sentar com o empregado para falar sobre aquilo, para falar sobre as metas que eles tinham estabelecido no ciclo, para falar sobre o desempenho, para falar sobre a nota, para falar sobre a percepção, sobre aquela avaliação e sobre outras coisas do empregado que até então não tinham sido
faladas. É uma forma também da gente ouvir o nosso empregado, porque eu não vou lá só falar, e ele não vai me devolver nada. Então, é uma forma também do empregado falar das insatisfações dele, da falta de apoio que ele tem no trabalho, das dificuldades, sobre as intenções dele para o próximo ciclo de avaliação, o que ele quer produzir, quais são as metas dele dentro da empresa. Então, é super importante ter esses feedbacks contínuos. Faz uma comunicação clara, obviamente, porque a gente tem um sistema onde a gente cadastra tudo, coloca as metas, coloca os objetivos daquele ano, coloca os índices de avaliação, coloca o período. Então, a pessoa sabe claramente, né? Eu coloco para ela diretamente o que eu espero para ela daquele próximo ciclo. Eu vou conseguir mensurar a performance daquela pessoa, então, parênteses, muito comum, principalmente pequena, média empresa, empresas que não têm avaliação de desempenho de forma geral. O que acontece? Eu, como gestora, começo a falar o que eu gosto e o que eu não gosto do meu empregado num período de percepção em contínuo. Então, por exemplo, vamos supor, a gente tem um período de um ano, se eu não tenho uma ferramenta de avaliação, e o Joãozinho lá trabalhou para mim aquele ano inteiro e mandou mal o ano inteiro. Chegou atrasado, não fez as entregas, teve muita reclamação de cliente e tudo mais. E eu fui só, deixa ele do lado lá. Quando chegou no último ano, nos últimos 2 meses, ele mandou super bem. E aí chegou na minha hora de avaliar. O que acontece? Eu pego a minha percepção, a gente tem vários erros de percepção, né? Então, na avaliação, o processo é um processo de percepção, eu, como gestora, diante do trabalho do meu empregado, se eu não tenho aqueles indicadores, se eu não tenho um controle, eu vou avaliar o empregado pelo que eu penso daqueles últimos 2 meses, que é normalmente o que eu lembro, né? Aquela minha memória mais recente. E aí, quando eu não estabeleço indicadores, como é que eu falo se ele merece ou não uma promoção? Como é que eu devolvo para aquele empregado que eu estou entendendo efetivamente as entregas dele? Eu deixo a rotina me consumir. Então, quando a gente tem uma métrica, uma forma de avaliar, eu sou justa com todos os meus empregados. Seja aquele empregado que é meu puxa-saco, seja aquele empregado que é super eficaz, seja aquele empregado que é bom só para o cliente, mas que para a equipe de trabalho dele, ele não tem um bom relacionamento com a equipe de trabalho. Eu estabeleço os indicadores e vou medir a pessoa por aquelas entregas dela. 30. A avaliação de desempenho também, ao longo da gestão, na verdade, de desempenho, eu vou conseguir dizer quem eu quero manter ou quem eu preciso demitir. Então, em grandes empresas, isso é muito comum. Quando a gente precisa fazer uma demissão em massa, demitir uma área inteira ou demitir parte daquela área, a gente escolhe as pessoas com menor índice na avaliação de desempenho. Então, eu utilizo os últimos 3 anos, olho a média da nota que essa pessoa está recebendo, porque o número vai refletir a entrega daquela pessoa e vai me ajudar a escolher quem eu vou demitir ou não. Outra coisa que a avaliação de desempenho também vai me ajudar muito é falar sobre as entregas do RH. Então, vamos supor, fiz a avaliação lá no Joãozinho e estou vendo que ele está com muita dificuldade nas entregas dele. E na devolutiva dele, ele me fala que é porque ele não sabe mexer no nosso sistema ou porque ele não foi treinado para executar aquelas atividades. E aí, no plano de desenvolvimento dessa pessoa, eu mando para ela fazer o treinamento lá específico sobre o programa. O RH precisa conseguir esse treinamento para mim. Ou, se eu tenho um número muito grande de pessoas com avaliação de desempenho ruim, eu posso supor que o RH não está fazendo boas contratações. Porque se eu tenho sucessivas pessoas com avaliações ruins, isso dá a entender que os recrutamentos, as seleções não estão sendo efetivas, não estão auxiliando a empresa a conseguir o objetivo dela. Mais um parênteses, vou contar para vocês. Normalmente, o que acontece, e é muito engraçado na avaliação, é que o gestor, porque não quer se expor com a equipe dele, dá notas altíssimas. Normalmente também a avaliação de desempenho está associada a salário, né? Então, uma parte da minha PLR, participação em lucros e resultados, está relacionada com a minha nota na avaliação de desempenho. O meu gestor, chateado, com dózinha de mim, com medo de me prejudicar na PLR, me dá uma nota altíssima. Então, o que o RH percebe? A empresa passou um ano inteiro com resultados baixíssimos, a empresa como um todo, em termos financeiros e de desenvolvimento de produtos, processos, enfim, e a nota de todo mundo está altíssima. Aí o presidente olha para o RH e fala assim, RH, como é que está essa história? Todo mundo aqui, todos os empregados estão com nota 5, numa escala de 1 a 5, por exemplo, e a empresa não teve lucro esse ano. Tem alguma coisa errada, né? Então, mostra que o RH não está treinando os gestores para avaliarem de forma efetiva. Isso é uma crítica que eu até a avaliação de desempenho foi o tema do meu mestrado. Isso é uma coisa que a gente percebe muito. O RH ele fica investindo muito na melhor ferramenta, e a gente tem várias, eu vou mostrar só as acadêmicas para vocês, mas a gente tem 1 milhão aí nas consultorias de RH, a gente investe nas melhores ferramentas, mas não tem os gestores que estão sendo que vão avaliar e que vão ser avaliados, enfim, as pessoas, para receberem essa avaliação. O que adianta ter uma boa ferramenta? É eu comprar um super computador e não ensinar a pessoa que eu vou dar o computador a como usar. Não faz muita diferença, né? Então, isso vai também mostrar o trabalho do RH, na forma de mensurar, na estratégia que ele escolhe para desenvolver essa ferramenta, para divulgar essa ferramenta, para que as pessoas preencham dentro dos prazos, uma treta total.
Então, também vai nos ajudar a tomar melhores decisões, né, a ter instrumentos para tomar decisões, sejam de treinamento, de habilidades, de promoção, de demissão, de retenção, enfim, vai nos dar uma série de indicadores e vai mostrar as habilidades dos nossos empregados. Então, a avaliação ela tem uma parte objetiva, mas ela também tem a parte onde o gestor ele deve escrever sobre aquele empregado. E isso vai para o banco de dados do empregado, que vai nos auxiliar a tomar diversas decisões. Você pensa, eu como RH, estou lá no meu setorzinho e eu tenho uma empresa com 70, 80 mil empregados. Como é que eu vou ajudar o presidente a decidir se empregado X ou Y vai ser promovido? Se eu não tiver um histórico desse empregado, né? Vai decidir por aumentar salários, né? Investir mais nas pessoas, porque se a pessoa está me entregando bem, está sempre tirando nota 5, está sempre recebendo bons elogios dos gestores. Se essa pessoa decide sair da organização ou ela pensa em pedir uma promoção, eu tenho que dar preferência para essas pessoas, né? Motiva altas performances, por quê? O empregado, uma vez que ele sabe que ele está sendo olhado, ele está sendo avaliado, onde existe uma expectativa quanto ao trabalho dele, uma expectativa realista, porque ela está lá na avaliação de desempenho. Isso faz com que ele queira entregar mais. Isso é muito bacana dentro da organização. Né, nos ajuda da mesma forma no slide anterior para quem demitir e tal, é para quem também promover as pessoas. E me ajuda também a desenvolver planos de treinamento, né, de acordo com a necessidade da minha organização. Então, se eu tenho uma série de pessoas que estão com dificuldades de trabalho em equipe, que estão tirando um indicador ruim, ou se eu tenho uma série de pessoas que não possuem o DNA da empresa, que a gente vê que os valores dela, a forma de trabalho dela, não está condizente com o que a empresa prega. Então, são treinamentos que eu preciso desenvolver. E eu pego essas pessoas, né, de vários setores, e coloco dentro de um mesmo treinamento. Também faz com que a gente identifique algumas fraquezas da organização. Vamos supor, por exemplo, se eu tenho um indicador sobre inovação e eu sou uma empresa que preza a inovação e todas as pessoas, ou boa parte dos meus empregados, tiram uma nota mediana baixa para esse indicador. Eu tenho que trazer mais pessoas que forneçam, né, que tenham esse ímpeto de inovação. Eu preciso fazer atividades que motivem a inovação. Isso vai me ajudar a mostrar necessariamente, né, as dificuldades dos empregados, o que eles precisam mudar e, principalmente, né, nos ajudar a fazer ações corretivas para esses empregados, para essas áreas, para a organização como um todo. Então, esses são vários, né, alguns dos vários objetivos aí da avaliação de desempenho. Por isso, vocês, futuros gestores, já ajudo profetizando, façam avaliação de desempenho, tá bom? Alguns fundamentos. Por que a gente avalia? Que desempenho deve ser avaliado? Quem deve fazer a avaliação de desempenho? Como fazer essa avaliação? Como comunicar a avaliação de desempenho? E o que eu faço com esses resultados? Então, por que fazer a avaliação de desempenho? Como a gente já mostrou nos objetivos, vai nos ajudar, né, a fazer um julgamento sistemático para que a gente possa dar aumentos, promoções, demissões, transferências. Então, assim, vai nos dar instrumentos, né, vai nos dar base para tomar determinadas decisões. Vai nos ajudar a comunicar aos empregados, né, alguma necessidade de mudança de comportamento, de entrega diária, de treinamento. Vai nos ajudar a conversar diretamente, né, que a gente colocou lá nos objetivos. Vai fazer com que os empregados possam, pelo menos no momento do feedback, né, como eu contei para vocês, aqueles gestores que não estão preocupados em gerir pessoas, que é muito comum, vai fazer que ele tenha pelo menos uma vez no ano uma forma do empregado saber aquilo que o gestor pensa sobre o trabalho dele. Então, às vezes, eu tenho um gestor que é muito legal, que me dá um dia todo dia, mas ele odeia a minha entrega. E ele não consegue nem de forma educada passar aquilo para mim. Como também não posso ter um gestor que sempre anda de cara fechada, não puxa muito assunto comigo, eu fico o ano inteiro morrendo de medo, achando que ele não gosta do que eu faço, e no momento de feedback ele consegue mostrar, né, o que ele pensa, que ele enxerga o meu trabalho, o que ele vê sobre aquilo, e pode, né, até me aconselhar como melhorar as entregas para ele. Então, é por isso que a gente avalia. Que desempenho a gente pode avaliar? Normalmente, inicialmente na história da avaliação de desempenho, eram apenas indicadores indicadores financeiros. O quanto a pessoa está produzindo mais, quanto a pessoa está gerando de lucro na empresa, enfim. Hoje a gente também, além desses indicadores que permanecem, claro, a gente tem indicador relacionado ao cliente. Então, se eu sou uma pessoa que tem algum cliente interno ou externo, né, dentro da organização ou fora dela, se eu começo a aplicar treinamento, pesquisas de satisfação, então eu vejo o indicador de satisfação, eu posso olhar o tempo de entrega dessa pessoa, se ela realmente está preocupada em melhorar a qualidade do meu produto, da minha entrega, posso olhar indicadores de processo, então às vezes diminuir o tempo do processamento de alguma coisa que eu trabalho, ou aumentou o índice de segurança, então eu tenho menores números de acidentes de trabalho, enfim. Indicadores de inovação, se eu desenvolvi um novo processo, se eu faço pesquisas, se eu faço projetos de melhoria dentro da organização durante o ano. Então, esses são aí alguns desempenhos que eu consigo avaliar.
Então, né, que desempenho eu posso avaliar? As tarefas tendem a ser menos repetitivas e mais mutáveis. Os cargos estão deixando de ser individualizados, tendo forte vinculação coletiva. As relações interpessoais e o espírito de equipe estão sendo privilegiados. O que eu quis falar nesse slide? O que está rolando? Infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente para a vida de trabalho, infelizmente para quem está tentando avaliar. É muito difícil hoje a gente pegar assim, o que foi a pessoa que fez. Porque a gente está em atividades tão mutáveis e atividades onde a gente depende de um grupo tão grande de pessoas que às vezes para mim existe uma dificuldade muito grande de eu avaliar qual foi a sua contribuição no meio do todo. Mas ainda assim eu preciso, como gestora, enxergar qual é a sua entrega. E até mesmo a sua relação de equipe, a sua forma de relacionamento, a quantidade de networkings que você está fazendo, a forma como você trabalha, que você traz pessoas para você, para contribuírem com a sua entrega, também está sendo muito avaliada e muito privilegiada numa avaliação de desempenho. O desempenho deve ser medido, então, pensando nesse cenário. Competências pessoais, então, a capacidade de aprendizagem da pessoa, absorção de novos conhecimentos. Então, quando chega um novo sistema, uma nova atividade, um novo processo, você é uma pessoa que pega super rápido, que está disposto a essa mudança. Competências sociais, então, capacidade de relacionamento, de trabalho em grupo. Competências tecnológicas também, essa assimilação de novos conhecimentos, essas multifuncionalidades, essa visão holística, visão sistêmica também, né, da organização como um todo. Então, empregados hoje que só entendem da sua área, só trabalham dentro da sua área, só fazem entregas relacionadas ao seu cargo, são empregados hoje que estão perdendo visibilidade, né? Já passou o tempo disso. Porque hoje a gente vê que está tudo muito integrado. E essa competência também, ela é avaliada numa avaliação de desempenho. E competências metodológicas, por exemplo, a capacidade de iniciativa, de identificação de problemas, de entender a diversidade, a natureza dos problemas da organização, também são pontos valorizados. Quem deve fazer avaliação de desempenho? Depende. Tem organização que é sempre aquela avaliação que a gente fala de 180, avaliação direta, né? Que eu, como gestor imediato, avalio o meu empregado. Tem avaliação que pede para o empregado avaliar o gestor e o gestor avaliar o empregado. Tem organização que tem a autoavaliação, o subordinado também avalia seu chefe e seu chefe avalia o seu subordinado. Tem avaliações 360, onde a gente tem um comitê do RH para avaliar, a gente tem clientes externos para avaliar, clientes internos, tem a autoavaliação, tem a avaliação do gestor, e nisso a gente pega todas essas notas dentro de todos esses os indicadores que forem criados e a gente faz uma média. Cria-se uma comissão de avaliação de desempenho, onde todas essas pessoas conversam sobre esse empregado. Quando a gente tem esse tipo de avaliação, é uma avaliação muito complexa, eu já participei dela numa grande organização. Por quê? Por que essa avaliação acontece? Vou tentar não demorar muito porque o processo é diferente. Mas por que essa avaliação acontece? O gestor, a gente sabe que as pessoas têm diferenças de percepção. Então, tem gestores extremamente rígidos na hora de avaliar os seus empregados e gestores extremamente bonzinhos, flexíveis na hora de avaliar. Então, eu tenho lá o Joãozinho que entrega super bem, mas ele tem um gestor que é muito bravo e dá uma nota baixíssima para ele. E eu tenho a Maria, não, o José. O José que não trabalha bem, faz uma entrega mais ou menos, e o gestor que é bonzinho está lá e dá uma super nota para ele. Tem essa comissão de RH, junto com as outras notas dos clientes, das áreas, vão falar assim, o gestor número 1, que história é essa de dar só nota 2 pro Joãozinho? O Joãozinho trabalha tão bem, todo mundo gostou da nota dele, vamos subir essa média do Joãozinho. O gestor 2, como assim você está dando nota 5 para o José? O José foi reclamado do cliente interno, do cliente externo. O RH, as entregas dele que ele precisa fazer para o RH não foram feitas, isso, aquilo. Pode baixar a nota do José. E aí a gente faz o que a gente chama de calibração da nota, que é fazer essas regulagens dentro de um mesmo nível organizacional. Então, a gente tem, por exemplo, gestores de primeira linha, com todos os seus subordinados embaixo, vem essa comissão de avaliação de desempenho para pegar todos esses empregados de mesma linha, todos os analistas, por exemplo, da empresa. E aí a gente faz a calibração da nota para tentar ser um pouco mais justo e tirar esses desníveis aí de avaliação. Professora, qual que você gosta mais? Não tem o que eu gosto mais. Muitas vezes eu chego numa empresa para fazer uma consultoria e eles falam assim, Juliana, você não acha que eu deveria fazer autoavaliação, né? Porque hoje na minha empresa, quando se tem uma avaliação, é sempre o empregado avaliando o seu subordinado. Eu falei, olha, quão preparada, madura a sua empresa está para que o empregado faça a sua autoavaliação. Porque senão fica só um processo de constrangimento. Pensa, por exemplo, eu chegar lá, posso fazer minha autoavaliação, eu me dou nota 4 na maioria dos indicadores. E o meu gestor, quando senta comigo para fazer essa calibração, ele me deu nota 2 para quase tudo. Olha que situação chata.
Ou ao contrário também, que é o mais comum, diga-se de passagem. Eu fico lá com medinho, né, de não tá mandando tão bem, vou lá e me dou nota 2 para tudo. O meu gestor vem e me dá nota 4 para tudo. O quão madura, o quão preparada eu fui como empregada para fazer a minha autoavaliação. Ou ao contrário também. Eu estou numa organização e me pedem para fazer a avaliação do meu superior, que está também me avaliando. E às vezes meu gestor tem 2, 3 empregados, né? Ele mais ou menos vai saber quem deu qual nota para ele. Olha que situação desnecessária que eu estou criando. E eu vou lá, toda sincera, coloco tudo que meu gestor precisa melhorar, mas a empresa não está disposta a ouvir, não está disposta a melhorar, a investir nesse seu gestor. Para que fazer essa avaliação? Né? Será que não é melhor continuar assim? Então, projetos especiais também me perguntam isso. Tipo, Tchau, a gente queria fazer avaliação 360, nananã. Então, olha, gestores, né, os líderes, enfim, a forma que vocês chamam, cada projeto tem o seu nome. Eles estão preparados para avaliar? Nem os líderes estão preparados para avaliar. Como é que eu pego um novo membro que tem 3 meses, 6 meses dentro da minha equipe, do meu projeto especial, e já falo que ele tem direito de votar? A gente tem que pensar, assim, apesar da lei, né, da democracia dizer que todo mundo tem direito de ter opinião, em termos organizacionais isso não é interessante. Só pode ter opinião quem tem capacidade para dar uma opinião inteligente. Pensa nisso, tá bom? Deixa de pensar, democracia, todo mundo fala, todo mundo expõe o que está sentindo. Na hora da avaliação, não. Porque se for para eu expor alguma coisa que talvez eu não entenda o sistema como um todo, que eu não tenha maturidade dentro da organização para dar uma opinião, é melhor não dar, não. Tá bom? Vamos tentar assim. Ok, como avaliar o desempenho? A primeira coisa, né, além do planejamento, que ferramenta utilizar e tudo mais, é definir quais são os nossos indicadores, o que a gente vai avaliar. Quais são comportamentos, atitudes, habilidades e resultados que a gente quer avaliar nessas pessoas. Depois, escolher a ferramenta de avaliação. Eu posso ter relatórios verbais, escritos, escala gráfica, sistema ordenado, ordenamentos por fatores, incidentes críticos, escolha forçada e combinação binária. Como que são essas ferramentas, professora? O relatório verbal, então, vai ser chatete mesmo, eu vou lá, pego os indicadores, olho tudo aí que eu quero de você, vou lá, sento e falo, Juliana, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre sua avaliação, aconteceu isso, isso e isso, tudo bem? Obrigada de nada, tchau. Ele é mais rápido, muitas vezes, inicialmente, é o que acontece dentro da organização, mas ele é muito desestruturado, né? É difícil a gente criar registro daquilo, daquela conversa, então talvez, né, como um movimento inicial, um relatório escrito já ajuda, que é a mesma coisa do relatório verbal, só que feito de forma escrita. E aí, né, ou às vezes eu converso com a pessoa pessoal, né? Pessoalmente, eu converso com a pessoa e depois escrevo tudo que foi falado, peço para a pessoa assinar, para ela falar, olha, estou de acordo, foi isso mesmo que ele conversou comigo, para a gente criar um registro e enviar para o RH. A escala gráfica é a mais utilizada por vocês, né, que é quando eu tenho os fatores que eu quero avaliar numa coluna, e aí eu coloco notas onde cada número significa um tipo de desempenho. Então, por exemplo, compromisso com a qualidade, eu coloco lá, né, o primeiro, o nome do candidato, o empregado, a sessão que ele trabalha, a data da avaliação, para eu criar registro disso, e vou falando assim, quanto que ele é, qual é a nota dele de assiduidade? Ele é bem bom, falta nunca e tal, mas faltou 2 vezes esse ano, então, muito bom. Ou, excelente, não faltou nenhum, nunca falta, lindo, excelente. Conhecimento da área dele, conhecimento sobre a entrega dele, enfim. Aí eu vou lá e dou uma notinha. Essa daí é o que normalmente vocês utilizam. Outra forma que eu adoro de escala gráfica, eu sempre falo, olha, se você está começando uma avaliação de desempenho, seja o mais descritivo possível. Por quê? O que é ótimo para você? O que você, RH, quando está falando 5 significa ótimo? O que isso significa? Então, eu sempre falo, olha, coloca o fator, né, que você quer avaliar, explica o que é aquele fator e explica o que significa cada um dos seus critérios de avaliação. Então, por exemplo, fator, produção, quantidade de trabalho realizado. Quando que eu vou dizer que a pessoa é 5, que ela é ótima? Se ela sempre ultrapassa os padrões nas entregas de produção dela de trabalho. Bom é se, às vezes, ela ultrapassa o padrão. Regular é se satisfaz o padrão, então ela está ok. Fraco é que, às vezes, ela está abaixo. E muito fraca, ela sempre está abaixo do padrão, sempre entrega abaixo do que eu espero. Então, para o gestor que não está habituado a avaliar, essa forma é muito mais fácil. Recomendo sempre que a gente dá muito trabalho para criar essa escala, mas uma vez criada, meu amigo, vai. O nível de percepção, de erro na percepção na hora de avaliar, ela é muito menor com esse modelo de escala. Ordenamento, né, uma forma aí que é um método super simples, onde eu vou colocando as pessoas e comparando elas, né, então eu coloco, o empregado A, quanto que ele é, por exemplo, em produção. Então, a Aline, vou colocar um nome para cada um, a Aline, ela é 3. Em relação ao Bruno, o Bruno é pior que a Aline, então ele é 2. Aí o C, que é o Carlos ele é melhor do que a Aline, que é pior também que o Bruno, então ele é 4. O Danilo, treva, nota 1 para ele. E a Evelyn, ela é a melhor da minha equipe, então nota 5. E aí eu faço uma classificação aí
ordeno os meus empregados. O ordenamento por fatores, gente, é quando eu dou um peso para cada um dos fatores. Então, a gente conversou lá na atividade anterior. A Aline, por exemplo, ela tirou nota 1 em qualidade, coitada. Mas, apesar disso, como eu tenho excelente assiduidade e assiduidade tem um peso 3 para aquela organização, ela ficou em terceiro lugar. O Danilo, por exemplo, né, a nossa letra D, apesar do Danilo, em termos de quantidade, ele ter recebido a pior nota, nota 1, ele recebeu a maior nota em assiduidade. Então, na média final, na hora que eu vou ordenar a minha equipe, o Danilo está em primeiro lugar, porque ele fez uma excelente entrega para mim. Incidentes críticos. Os incidentes críticos, gente, é quando eu vou colocar, vou avaliar a pessoa pelas questões mais complexas das entregas dela. Então, eu vou ter frases e eu vou ter que marcar o que é altamente destacável naquela pessoa e o que não é tão destacável aí nos nossos empregados. Então, por exemplo, eu tenho lá o nome, o cargo do funcionário, características positivas. Então, eu posso colocar, por exemplo, o gestor que ele pode assinalar em cada grupo de comportamentos, de habilidades do empregado, 2 questões. Então, eu tenho lá, em características positivas, fortemente motivado, colabora, pontual, liderança, né, traços de liderança, empreendedor e qualidade. Então, a Juliana, né, para o meu gestor, ela é muito pontual e ela tem um perfil empreendedora. Os outros já não. E de pontos negativos, o que mais entende, né, o que a organização valoriza? O que eu estou mandando mal? Aqui nesse caso, tenho dificuldade para tomar decisão e não conheço a cultura da empresa. Então, esses são os pontos que eu preciso melhorar. Esse indicador, essa ferramenta não é muito usada, não, mas ela também é uma possibilidade de avaliação. A escolha forçada também vai nesse mesmo sentido, onde eu tenho várias frases descritivas e a pessoa tem que escolher aí o que sou eu, né? O que tem a ver comigo em frases positivas sobre o empregado, né? E aí também existem blocos de características. Isso lembra muito essas 2 ferramentas com teste de personalidade. A gente tem várias frases ou várias palavras onde a gente tem que marcar quais a gente mais identifica. Pois é nesse esquema também de avaliação, só que lá é avaliação de personalidade, aqui desempenho. Então, por exemplo, no primeiro bloco, o que mais caracteriza a Juliana é respeita os colegas e trabalha na ausência do chefe. Na segunda categoria é ser comunicativa e cumprir bem o horário de trabalho. Lista de verificação, também uma outra forma de avaliar o empregado. O RH coloca tudo o que ele quer dos seus empregados e o empregador marca se eu tenho aquilo ou não, né? Ou diz que não se aplica, né? De acordo com o meu trabalho. Comparação binária também é um pouco do que a gente estava falando na outra ferramenta, né, da escolha forçada, que é eu comparar um empregado com o outro. E aí, por meio das comparações entre empregados, eu consigo classificar quem é melhor que quem. Acho meio treta, né? Mas... E aí, Ju, como que eu comunico para o meu empregado sobre a avaliação de desempenho? Primeira coisa, gente, respira. Quem comunica é o gestor, não coloca isso no colo do RH. A gente tem que preparar um feedback, né, que é uma metodologia que nós, RH, ensinamos para o gestor, mas não me cabe como RH, eu nem conheço o fulaninho, falar, oi fulaninho, tudo bem? O seu gestor te deu nota 3, ele falou que você precisa melhorar isso, isso e aquilo. Gente, foi o seu gestor que falou, quem sou eu para dar essa notícia para você? Ou olha fulaninho, o seu gestor gosta muito do seu trabalho, parabéns, você recebeu nota 5 para tudo. É tipo você pedir para sua mãe terminar seu namoro para você. O que é isso? Você que selecionou a pessoa. Você que distribuiu a atividade para a pessoa. Você que criou as metas com a pessoa. Quer que eu conte para ela o que você pensa sobre ela? Então, não, gente. O feedback tem que ser dado pelo gestor, por empregado, num local adequado. Eu não posso, por exemplo, falar assim, ô Juliana, naquela hora de dar feedback, eu tô indo no banheiro, vamos comigo, caminhando, que eu vou te contando o que eu falei na sua avaliação. Às vezes é um assunto chato, às vezes eu quero me expor também como empregada, às vezes tem algum detalhe que eu quero justificar porque que ele está achando isso e eu estou pensando aquilo. Então tem que ser no horário adequado, num local silencioso, num local reservado. Você tem que separar um tempo para falar aquilo e esperar o tempo para ouvir. Então não é um negócio assim, eu quero falar, eu tenho umas 5 coisas para falar, acho que eu gasto uns 10 minutos, eu pego 10 minutos da minha agenda e falo assim, Juliana, vem aqui que a gente precisa conversar. Ô Juliana, então, sua avaliação é isso, isso e isso, obrigada. Aqui, eu tenho uma reunião agora, depois a gente conversa. É um ciclo, tem que ter começo e fim, tá bom? A gente tem que perceber, como avaliador, que o que a gente está fazendo não é para ferrar ninguém, não é para elogiar ninguém, ser bonzinho com ninguém. É uma forma da gente identificar, como gestores e por gerir a carreira de outra pessoa, né, por ter acesso, por distribuir atividades, sobre a carreira, sobre o desenvolvimento daquele empregado dentro da minha organização. Então, não cabe, como gestora,
eu ficar com dó de falar o que o empregado precisa ouvir. Às vezes aquele não, às vezes é aquele puxão de orelha que vai fazer a carreira da pessoa deslanchar. Às vezes é naquele baixo desempenho que eu, como gestora, vou ver que eu estou sobrecarregando aquele empregado. E ele não consegue me entregar aquele grupo de indicadores, aquele grupo de metas, porque eu dei uma série de outras atividades para ele. E aí, na minha conversa, ele vai me mostrar isso. Tipo, Juliana, eu estou sofrendo demais como sua funcionária, porque você me dá muita tarefa, eu estou muito estressada e eu não tenho tempo de fazer bem, com qualidade, as minhas entregas, das quais eu fui contratada para fazer. Eu preciso de um estagiário, eu preciso que você diminua as minhas entregas, eu preciso que você conte mais com o resto da equipe, não deixe tudo no meu colo. Então, tem como a gente entender melhor e nos ajudar como gestores a gerir a nossa equipe. O que a gente faz com o resultado? Também está relacionado com o objetivo. Remunera as pessoas por isso, seja com PLR, seja com aumento salarial, promove as pessoas, dá mais desafios para as pessoas, faz transferência, faz treinamentos para diminuir gaps ou para desenvolver novas competências, faz um plano de desenvolvimento individual, que é o PDI, que é, a partir dos pontos de melhoria das pessoas, criar novas oportunidades para elas se desenvolver, seja fazendo com que ela sente com o outro empregado para que ela desenvolva as atividades com o empregado, seja dando treinamentos para ela, seja dando espaço para ela desenvolver um novo produto e, algumas vezes também, demitir, porque não dá para ficar com alguém sempre que não está mandando bem. Algumas considerações finais para a gente finalizar aí a nossa conversinha. Feedback identifica os pontos fortes e fracos. É sempre uma possibilidade de desenvolvimento, independente do que você precise falar para as pessoas. As informações que você vai entregar como gestora para o RH vão nos ajudar muito a desenvolver novos planos de carreira e a repensar as nossas políticas de RH. O plano de desenvolvimento é muito bom para o empregado, vai fazer com que ele se motive, porque ele sabe que tem um traço. Às vezes ele também está tão consumido pela rotina que ele não sabe como seguir para se desenvolver dentro da organização. E quando a gente faz constantemente esse PDI para aquele empregado, faz conjuntamente um PDI com ele, a gente percebe a possibilidade de ajudar ele na carreira. Nos ajuda a estabelecer metas como gestores para a nossa área e para o próprio empregado dentro da sua carreira, reforça uma estrutura também de autoridade. Eu não vou colocar aqui uma aula presencial, eu trago isso talvez depois, se der tempo eu converso com vocês no Meet, sobre críticas que a gente tem em relação à avaliação de desempenho, aquela perspectiva crítica de RH que eu já falei com vocês, ela vai falar um pouco sobre isso, que a avaliação de desempenho, ela reforça a autoridade, então ela diz quem manda em quem determina o que para quem, e que isso em termos de pessoas, de socialização desse discurso de RH de somos todos uma equipe, colaboradores, que isso dá uma desviada quando a gente fala de avaliação, porque se eu estou te avaliando, eu sou detentora da verdade, eu sou detentora do poder e vou dizer o que você faz, se é bom, se é ruim, se eu gosto, se eu não gosto. Então tem uma questão aí, mais nos auxilia enquanto liderança para evitar que as pessoas deixem de fazer as entregas que elas são obrigadas. Nos ajuda na comunicação com nossos empregados, nos torna mais íntimos dos nossos empregados em termos de entrega, nos ajuda a fazer com que a gente atinja as metas organizacionais, porque no fim das contas as metas elas são um cascateamento de metas, então a presidência, a diretoria executiva determina uma coisa para aquele ano na organização, os diretores desmembram como cada um vai ajudar a diretoria executiva, a presidência a conseguir aquilo, os diretores passam para os gerentes determinam como os seus analistas, assistentes, auxiliares vão fazer entregas para que o objetivo maior seja alcançado. E, por fim, e não menos importante, ajuda os gerentes a serem gerentes de pessoas, que é muito difícil, A gente vê na prática de vocês desenvolver demais. Às vezes a pessoa é muito orientada para o processo, mas ela não sabe delegar, ela não sabe cobrar, ela não sabe dar feedback, e a avaliação é uma forma de fazer com que os gestores lembrem que ele tem uma equipe, que ele tem empregados, que ele precisa olhar para aquelas pessoas mais do que somente para pedir e cobrar atividades. Ok? Então, dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações, gente, manda pra tia. Fala alguma coisa comigo, tô me sentindo tão sozinha, tá bom? Então, era isso, gente. Pro dia de hoje era isso. Qualquer coisa, já tem WhatsApp, já tem e-mail, já tem. Pombo correio, manda que eu recebo e respondo, tá bom? Obrigada, gente. Beijo no coração de vocês.